Planejamento. O planejamento deve surgir das discussões coletivas entre o conselho escolar e os gestores, por meio de reuniões, assembleias, entre outros. Nessa etapa, é necessário levar em consideração quem serão os beneficiados pela ação, quais os equipamentos e materiais necessários para a execução, assim como a previsão de um orçamento e do período da execução. Execução. É realmente pôr em prática o planejamento realizado. Para isto, é necessário o registro dos recursos gastos, o acompanhamento do trabalho que está sendo executado, sempre analisando com os olhos da sua comunidade escolar. Prestação de contas. É necessário que o gestor preste contas à comunidade de forma minuciosa e transparente durante todo o processo e principalmente após o término do trabalho. A prestação de contas deve ser apresentada em assembleias, reuniões com os pais e a comunidade em geral. Caso haja participação de alguma instituição, municipal, estadual ou particular, no financiamento do plano, é necessário prestar contas sempre dentro dos prazos estabelecidos por elas. Qual o sentido da educação? Você já parou para pensar sobre o sentido de ser da administração da educação infantil e anos iniciais? Entendemos que a educação constitui-se por um processo que leva as pessoas a construírem-se mais autônomas e ocorre a partir das relações que estabelecemos e que são estabelecidas por outras pessoas. Nesta relação, ampliam-se conhecimentos, valores, culturas e hábitos. Podemos dizer que o sentido está vinculado diretamente com algo que se pretende alcançar, ou seja, tornar-se sujeito. De acordo com Lauro Carlos Wittmann, a escola é uma instância de construção humana, tem especificidades radicalmente diferentes de outras instituições e organizações. Assim, o sentido de ser da educação escolar está relacionado diretamente com a formação humana, formação de gente, de pessoas críticas, criativas e autônomas. Nesse sentido, vamos pensar sobre quais são as metas da gestão da educação infantil e anos iniciais. As metas das práticas da gestão da educação infantil e anos iniciais consistem num processo que envolve a construção da própria evolução da educação. Essas metas têm como propósito promover a formação humana, garantir a emancipação da pessoa e a busca pela qualidade social da educação. Você sabe o que significa promover a formação humana? Sobre essa meta, vamos ouvir algumas estratégias utilizadas em espaços educativos visando a formação humana da criança. Nós aproveitamos as situações do dia a dia, né? Porque não tem uma receita pronta, uma estratégia. Como, por exemplo, nós temos atividades de rotina, que é o banho, que é a troca, que é a alimentação. Então, nessas ações, nesses momentos, nós ali aproveitamos para transmitir o afeto, o carinho e proporcionamos para que a criança adquira sua autonomia. Então, através das brincadeiras, a contação de histórias, através do diálogo, de música. Então, todo o tempo que a criança permanece no centro de educação infantil, todo o tempo é educativo. Então, o professor tem que ter esse olhar, né, de aproveitar toda a oportunidade para desenvolver realmente um desenvolvimento integral, todos os aspectos, né, cognitivo, afetivo, intelectual, e também isso que os pais esperam, né, eu acho. Eu gosto muito da contação de história, né? É nesse momento onde a gente leva para a criança uma mensagem que, embora um pouco superficial, ela acaba adotando alguns conceitos do que é certo, do que é errado, conceito de valores, como respeitar o colega, conceitos simples, mas que para a criança, no progresso da educação dela, é muito saudável, né? Essa é a minha visão. Sempre através de uma contação de história, eu atinjo a criança para esses valores. Normalmente, no primeiro ano, nós temos algumas crianças que já vêm com valores pré-estabelecidos lá na educação infantil, que participaram do Jardim 1, Jardim 2, 3, né? E algumas que não, vêm de bagagem zero escolar.
Ou seja, tem a fase da adaptação, tem a fase da acolhida, que é importante se sentir acolhido dentro daquele novo âmbito, né? Acostumado na casa, onde os pais e as mães acabam fazendo todas as suas vontades, e na escola, além de respeitar aquele indivíduo, nós temos que respeitar todo o grupo. Então é um trabalho grupal que ele acontece cotidianamente, diariamente e respeitosamente. Agora que você ouviu os depoimentos, já sabe que a formação humana implica na construção do ambiente de gestão da educação. Mas, o que significa construir um ambiente de gestão da educação? Construir um ambiente de gestão da educação infantil e anos iniciais, fundamentados na qualidade social da educação, envolve propiciar momentos para que todos os estudantes tenham a possibilidade de vivenciar processos de ensino e aprendizagem com qualidade. O ensino de qualidade está relacionado com o significado histórico do conhecimento escolar na vida do aluno. A partir dessas reflexões, vamos pensar sobre como, na dinâmica escolar, se constrói estratégias de trabalho, de ensino e de aprendizagem que favoreçam a qualidade social da educação e a inclusão de todos os estudantes no processo educativo. Vamos ouvir o que as professoras entrevistadas dizem a esse respeito. Nós realizamos recentemente um projeto sobre a interação com as turmas. Observando no decorrer do ano que algumas crianças apresentavam dificuldades de relacionamento, ou algumas com atitudes agressivas, né? Os pequenos choravam quando os maiores chegavam perto. Então, levando em consideração esse aspecto, o que nós fizemos? A gente convidou então a turma de 5 anos de 4 para ir até na nossa sala. Ali os maiores faziam massagem nos bebês, eles ajudavam nas trocas, na alimentação. Nós levamos os bebês até na turma de 4 anos, de 5 e 3. Ali também eles dançaram, fizeram diversas brincadeiras. A professora de 4 anos contou histórias através de fantoche. Então foi um projeto assim que deu resultado. E também fizemos um projeto de contação de histórias, que no início observamos a falta de interesse da criança, né? Colocávamos ela para sentar, para ouvir histórias, eles fugiam, distraíam com brinquedos, com conversa. Então fizemos tendas no pátio, convidamos pessoas de fora para contar histórias e assim então a gente viu um bom resultado. Trabalhei um ano com o projeto Bicicleta, qual eu tive parceria de uma empresa que tinha bicicleta, trabalhei com turmas do Jardim 2 e todo o grupo escolar trabalhou também em prol a esse projeto. Nós ganhamos a garantia de termos os aparelhos para as crianças todas tiverem a oportunidade de aprender a usar a bicicleta. Então, dentro daquele entretenimento se trabalhou cores, formas, tamanhos, equilíbrio. E uma relação muito séria que aconteceu foi a criança com o trânsito. Nessa relação com o trânsito, o respeito à faixa de pedestre, a via do ciclismo, né? Então, foi uma aprendizagem prazerosa e com garantias de futuros, né? Porque a partir do momento que a criança tenha esse desenvolvimento na prática, ela usa ele, faz parcerias com os pais, com os familiares, eles acabam percebendo a intenção que a escola tem através daquele projeto. A minha formação, ela é bem embasada em metodologia de projetos. E algumas coisas a gente adota, né? E projetos foi uma das coisas que eu adotei na minha prática por gostar. Foi uma empatia, uma afinidade que eu tive. Sempre tem, todo ano tem alguns projetos, mas eu vou destacar o que eu mais gostei. Eu acho que, em primeiro lugar, a horta escolar, feita num ano que eu trabalhei com uma 3ª série num período e primeira noutra. Tinha um terreno na frente da escola, de uns 400 metros quadrados, onde a gente fez todo o processo de semeadura, a observar, né, a germinação. Trabalhamos com o transplante das mudas, o acompanhamento de retirar mato e a colheita e a degustação. A degustação foi uma festa, né? Pizza de brócoli, bolo de cenoura, as crianças mesmo ajudaram a fazer e degustaram.
Junto com essa horta, nós fizemos uma coisa que foi importante para a formação da criança enquanto cidadão. Nós fizemos a compostagem. Toda o lixo orgânico que sobrava da cozinha, ele vinha para uma composteira dentro da própria horta e virava adubo orgânico. Todas as atividades trabalhadas nessa horta, voltadas para o pedagógico, foram maravilhosas. A medição do canteiro trabalhando área, a contagem das próprias mudas, o diâmetro, medir o diâmetro de uma planta, de uma alface. E nós fomos para a feira de matemática. As crianças foram mostrar numa feira de matemática todo esse conteúdo, todo esse trabalho. Foi um projeto lindo. Um outro que eu destaco é o de bonecos feitos a partir do molde das próprias crianças, trabalhado em sala de aula, partes do corpo humano e toda a construção da identidade. O nome escolhido pelas próprias crianças, o registro feito pela secretária do colégio que trabalhou como escrivã, a matrícula da criança, do boneco no caso, né? Na escola as crianças indo matricular, os padrinhos. E o ponto alto era que as crianças levavam, cada final de semana eles votavam, um levava e tinha que trazer de volta um relato de como foi essa visita na casa da criança. Tem muitos, mas assim, estes dois ficaram... Eu repetiria em qualquer lugar, de tão bom que foi. Agora que você ouviu os depoimentos, é possível observar várias possibilidades de promover a educação de qualidade e a inclusão de todas as crianças no processo educativo. Nesse sentido, vamos ampliar nossas reflexões pensando em que consiste a gestão da qualidade. A qualidade da educação, além de ter uma relação direta com a inclusão universal, depende do desenvolvimento do potencial cognitivo e da aprendizagem significativa. Ou seja, o aluno precisa ser promovido quanto à aquisição dos conhecimentos escolares. Braslavsky destaca alguns fatores que contribuem para uma gestão da educação de qualidade. O foco na relevância pessoal e social, a convicção, a estima e autoestima dos envolvidos, a força ética e profissional dos mestres e professores, a capacidade de condução de diretores e inspetores, o trabalho em equipe dentro da escola e dos sistemas educacionais, as alianças entre as escolas e os demais agentes educacionais, o currículo em todos os seus níveis, a quantidade, a qualidade e a disponibilidade de